nós vamos ver os óxidos, nosso terceiro vídeo, né? Então, da nossa segunda apostila, nós vamos conhecer o que são óxidos, tá? Em química. Então, vamos lá. Óxidos são substâncias que possuem oxigênio, ó, não esquece aqui, ó. São substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Então ele vai se ligar a outro elemento químico. Eles são compostos binários, tá? Isto é, são substâncias formadas pela combinação de dois elementos, tá? Um desses elementos é sempre o oxigênio. Não se esqueça dessa regra. Classificação dos óxidos aí. Os óxidos podem ser classificados em 3 diferentes grupos. Quais são eles? Ácidos, básicos ou peróxidos. Óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Eles se formam a partir da reação com a água, tá, pessoal? Originando ácidos. Exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Essa é a forma do ácido sulfúrico. Se forma a partir do trióxido de enxofre, então ele vai se formar através desse trióxido de enxofre em presença de quem, pessoal? Em presença da água. Qual é a forma da água? H2O, tá? Então vamos ver aí. Óxidos básicos. Nesse caso, a reação é com bases, levando à formação de sal e água. Vocês se lembram que a gente aprendeu sais? Sais, ele vai liberar um sal quando é a união de um ácido com a base, né? Vai liberar os sais. Agora aqui, ele está falando que o óxidos básicos, nesse caso, a reação é com bases levando à formação de um sal e água. Então, vai formar aqui, ó, o sal e água. Exemplo, o hidróxido de cálcio. Olha ele aqui, ó, pessoal. O hidróxido de cálcio provém da reação do óxido de cálcio, que é esse aqui, com a água. Quem é a água? H2O, tá? É a reação entre os dois que liberou o quê? Hidróxido de cálcio. Peróxidos. Esses óxidos possuem 2 oxigênios ligados entre si. Exemplo, olha aí a ligação. Se eu tiver aqui, ó, um O2 e tem que fazer a ligação entre os dois. Cada oxigênio, ele precisa de quantos elétrons na última camada? Ele precisa de 2 elétrons na última camada, porque o oxigênio ele tem 6 elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, os dois têm 6 elétrons. Então, os dois precisam da ligação, né? Se eu for ligar esse com esse e esse com esse aqui, como que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para esse, então tá ok. Vamos ver se esse aqui vai ficar com 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é a ligação entre eles, ó, uma dupla ligação, porque os dois compartilharam aí 2 elétrons, tá? Principais óxidos e suas utilizações. Peróxidos. Na indústria são usados como classificadores alvejantes de tecido, polpa de celulose e etc. Então é onde vai ser usado, né? Peróxidos na indústria são usados como clarificadores, tá? Eu falei até errado, gente, me desculpa aí. Clarificadores alvejantes de tecidos e polpa de celulose e etc. Tá certo, pessoal? Para essas utilizações, sua concentração é superior a 30% de peróxido de hidrogênio.
A solução aquosa com concentração de 3% de peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, tá? Que muitas pessoas aí tem a oxigenada 10 volume, tem até tem até a 100%, ela é muito perigosa. É usado como antissépticos, né? A de 10 aí. E algumas pessoas a utilizam para descoloração de pelos e cabelos, porque muitas pessoas aí tem gente que tem muita alergia. Se começou a coçar demais, você lava imediatamente, pessoal, tá? Porque dá muita alergia nas pessoas realmente. Aqui, ó, dióxido de silício. É o óxido mais abundante da crosta terrestre. Ele é um dos componentes dos cristais, das rochas e da areia. Esse aqui é quem? O óxido de silício, tá? Agora o óxido de cálcio, obtido a partir da decomposição do calcário, é usado na agricultura para diminuir a acidez do solo, tá, pessoal? Para fazer o plantio. E também na preparação da argamassa na construção civil. É o óxido nitroso, vamos ver para que ele serve. O nitroso, conhecido como gás hilariante, esse óxido inalado em pequena quantidade provoca euforia, tá? A pessoa começa a rir e não para. Você já deve ter visto algum filme ou desenho, mas pode causar sérios problemas de saúde, tá? E é utilizado como anestésico. Então, dióxido de enxofre aí, pessoal. Dióxido de enxofre é usado para obtenção de cálcio, de ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios. Entre outras aplicações, é um dos principais poluentes atmosféricos, tá, pessoal? Em dias úmidos, combinam-se com o vapor da água da atmosfera, origina a chamada chuva ácida. Pessoal, a chuva ácida ela acaba com plantação, tá certo? Ela penetra no solo, nas plantas, então acaba com a plantação. Vamos para o próximo agora. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono, CO, usado para obter certos produtos químicos e na metalurgia do ácido. É normalmente o principal poluente da atmosfera das zonas urbanas, tá, pessoal? Inalado, combina com a hemoglobina das hemácias do sangue, neutralizando-as para o transporte do gás oxigênio no organismo, tá, pessoal? Então, quando você tá andando no ônibus e esse ônibus toda hora ele tem a sua parada, ele tá ali. Aí ele tem a sua parada ali, né? No ponto de ônibus para receber mais pessoas aí dentro. Então, quando ele tá andando, faz de conta, o ponto de ônibus tá aqui, ó. Vai parar aqui, já tem umas pessoinhas esperando aí esse ônibus. Ele já fez a primeira parada aqui, pegou um pouquinho de passageiro, colocou dentro desse ônibus aí, o que vai acontecer? Ele vai andar mais um pouquinho. Quando ele chegar aqui, que ele abrir essa portinha, o monóxido de carbono que sai ali, né, do motor aqui, no escapamento, é um cheiro horrível. O que ele faz, pessoal? Aí abre, vem esse cheiro tudo para dentro do ônibus novamente, para as pessoas que estão ali dentro. Por isso que muitas pessoas passam mal quando anda de ônibus. O que ele faz? Olha o que ele faz aqui, ó. Inalado combina com as hemoglobinas das hemácias do sangue, neutralizando-as para o transporte do oxigênio aí para o seu organismo. Por isso que muitas pessoas que andam de ônibus ficam tonta, passa mal, dá vontade de vomitar. É por isso aqui, tá? Alguns exemplos de óxidos são a ferrugem, tá? O óxido de ferro 3, a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, o cal, óxido de cálcio e gás carbônico, dióxido de carbono. Vamos ver aí, pessoal, a partir disso,
Em função do comportamento de determinados óxidos, eles são classificados em óxidos ácidos. Então vai ser, professor, na tabela periódica eu vou pegar, é a combinação com A metal mais um oxigênio. Os óxidos básicos é um metal mais oxigênio. Óxidos neutros é um A metal mais oxigênio. Óxidos anfóteros é o anidridos ou óxidos básicos. Óxidos mistos aqui, óxido mais óxido. Peróxidos, óxidos, oxigênio mais o oxigênio, que é esse aqui, ó. Ok, pessoal? Foi aquela formazinha que eu expliquei para vocês aí lá atrás. Então vamos ver aí, ó, classificação dos óxidos. Óxidos ácidos, anidridos. Então, professor, então eu vou classificar aí. Se eu tiver um óxidos ácidos, o nome vai ser anidridos, sim. Formados por ametais ou óxidos ácidos, possui caráter covalente, sendo que na presença de água, esses compostos produzem ácido. E por outro lado, na presença de base, formam o que? Sal e água. Professor, então, sendo que na presença de água, esses compostos produzem ácidos e por outro lado, na presença de base, formam o sal e água. Sim, pessoal. Então, vamos ver esse exemplo aí. Exemplo, dióxido de carbono ou gás carbônico, né? Dióxido de enxofre, esse outro. Então, vamos fazer aí esse exemplozinho aqui, ó. Vamos ligar esses elementos químicos. Gente, tá vendo o carbono? Aqui, ó, só tem um carbono. Se tem apenas um carbono, vamos colocar ele no meio. Eu vou fazer na próxima página aqui, vou colocar aqui, ó, CO2, que tá lá, né? CO2 e SO2. E o outro aqui, outra moléculazinha, SO2. Então, ele é covalente, não é? Então, vamos fazer essa molécula aqui. O carbono eu vou colocar no meio, porque o oxigênio vai se repetir duas vezes. O carbono precisa de quantos elétrons para ficar com 8? O carbono só tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio tem quantos? Tem 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos fazer essa ligaçãozinha aqui, ó. Todos aqui tem que ter 8 elétrons na última camada para ser uma ligação covalente, não é isso? E para ir na lei do octeto. O que é a lei do octeto? Que todos terminam com 8 elétrons na última camada. Então, ó, esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ligou com outro, deu 7. Aí nós vamos fazer outra ligaçãozinha, que vai dar, com mais um vai dar 8. Então, aqui, o oxigênio, esse primeiro, já deu 8 elétrons, tá ok? Vamos ver o carbono. O carbono, ele tem 4 elétrons, mas ele já fez 2 ligações aqui. Então, quantos ele vai ficar agora, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ligar mais 2 vezes, 6, 7, 8. Então, esse carbono já ficou com 8 elétrons. Gente, desculpa aí que deixa eu pegar a borracha aqui para apagar. Aqui, ó, ficou com 8 elétrons. Apagar esse aqui também. Então, 8 elétrons, né? Então, olha para esse oxigênio, também tem que ter 8. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ah, professora, então todos ficaram com 8 elétrons. Essa aqui se chama fórmula molecular, tá? Molecular, que mostra a molécula aí, tá? Essa aqui é a nossa fórmula eletrônica. É a fórmula eletrônica. E a última que eu vou fazer para vocês aqui é a fórmula estrutural, que mostra a estrutura aí das ligações, que foram dupla ligação entre o oxigênio e esse carbono, tá aqui, e entre esse outro também. Então é a fórmula estrutural. Ok, pessoal? Então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o enxofre e oxigênio. O enxofre, pessoal, vai ser cópia desse primeiro, porque o enxofre tem 6 elétrons na última camada. O enxofre vai ficar no meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer essa ligaçãozinha aqui, essa outra aqui. Vamos ligar aqui, porque todo mundo precisa de 8, ó, você tá vendo que é cópia, ó? Só mudou. Ah, pessoal, nós vamos continuar assim? Não, por que nós não iremos continuar dessa maneira? Porque esse aqui tem 6, ele precisa de 2. Esse aqui também tem 6, ele vai precisar de 2. Esse aqui também tem 6. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos ver se a gente fosse continuar. Olha como que ficaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professora, então eu não posso. Ó, não posso. Por quê? Porque esse enxofre aqui, ele tem 6 também. E esse carbono, ele tem 4. Então, você viu que ele não vai ser uma ligação covalente comum, ele vai ser uma ligação covalente dativa. Como assim, professora? Como a gente não vai fazer assim, você viu que eu comecei a fazer para vocês começarem a indagar, que estaria errado. Então, vamos lá, vamos fazer o certo. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse enxofre aqui, ele tem quantos elétrons? Ele também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse oxigênio aqui, ele também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu faço uma ligação aqui com outra ligação, ó, todos vão ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Eu não posso mais fazer ligação nenhuma. O que eu faço? Eu venho aqui e faço um quadradinho. Isso aqui é uma ligação dativa, né? Covalente dativa. Significa que eu estou compartilhando sem fazer ligação. Então, como que vai ficar esse oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a minha fórmula eletrônica. E como que ela vai ficar a minha fórmula estrutural? Vai ficar dupla ligação com enxofre, mais uma dativa para o oxigênio. Essa setinha significa isso aqui. Então, vai ficar a fórmula estrutural. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido os óxidos, tá? A classificação deles aí. Cada um aí, ó, é de óxido de silício, óxido de cálcio, óxido nitroso, óxido de enxofre e assim vai, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, tá certo, pessoal? Fica todos com Deus, até o nosso próximo vídeo.